Saudade de fumar meu palheirinho. Hoje o tema vai ser um pouco mais longo. Eu vou até pegar uma... Quarta-feira, geralmente era dia de assistir jogo e tomar cervejinha, né? Só que agora não tá tendo jogo. Mas pouco importa, porque eu nunca assistia jogo, então... Eu gosto de futebol, assim, eu jogando, embora seja uma merda no futebol. Eu já fui goleiro, goleiro eu sou até bom. Quem estudou comigo sabe. Ontem eu falei com um colega meu, um amigo, um grande amigo meu, mas também colega de colégio. Fazia anos que eu não falava. Daniel, abraço, um beijo. E ele lembra, acho que ele lembra que eu era bom goleiro, agora futebol na pelada assim era ruim. Mas fora isso não, eu não gosto de assistir, não vejo graça. Mas eu fiz um esqueminha pra hoje, incrível. O vídeo vai ser longo, já falei, é um vídeo bastante... que requer um pouco de reflexão, de pensamento, é um vídeo sobre filosofia. É um vídeo bem a cara do canal, Filosofia de Tudo. Veio, assim, mostra pra que veio, sabe? Eu quero fazer vídeos longos e eu preciso explicar sobre esse tema e não tem como sintetizar tanto. Eu tento sintetizar o máximo possível, mas é o máximo possível. Nem vou ficar fazendo cortes assim para poder acelerar o ritmo do vídeo, porque eu não gosto, os vídeos são meus e eu não gosto assim, eu gosto das pausas. Porque para mim, as pausas para mim são importantes para você. Se você mesmo não achar a pausa importante, aí você vai e controla, sai pulando ou muda de vídeo. Eu não tenho problema nenhum com gente que muda de vídeo, por exemplo. Você diz assim, eu quero mudar, achei um saco esse cara, odeio esse cara. Não perca seu tempo comentando. Já vou dando um conselho. Não perca seu tempo colocando comentário. Você é um saco. Você é um fracassado. Você é um idiota. Porque assim, geralmente quando você faz isso com uma pessoa, a pessoa não acredita. É sério. Assim, tem gente que acredita, manipulável, né? Mostra aí que tem gente que acredita em pastores que dizem que se você botar dinheiro lá, você vai ganhar um carro. E um monte de gente vai e bota. Mas assim, no normal não. Assim, uma pessoa que tenha bom senso, não vai acreditar. Então, assim, não importa o que você coloque aqui embaixo, se não tiver um argumento sólido para que a gente possa debater, se você botar, você é um idiota, você é um corno, você é um viado, você é um imbecil, você acha que eu vou acreditar? Olha pra minha cara. Não vai funcionar, sabe? Então, assim, tipo, não foi com a minha cara, você muda de vídeo. O vídeo é longo, esse vídeo vai ser longo mesmo. E vai ter pausas. E preparem-se para as pausas. Tô tomando cerveja. Você quer o quê? Que eu vou tomar cerveja correndo de guti-guti? Não, né? Essa porra desse palheirinho apagou. Eu tô de saco cheio e vou querer acender uma porra de um cigarro normal. Gente, eu fumo. Teve uma moça que falou assim... Eu achei engraçado, ela botou assim... Primeiro que eu nunca disse que era filósofo. Eu só digo que eu sou estudante de filosofia. Eu nunca vou dizer que sou filósofo. Eu nem disse. Nem estou dizendo. E nem irei dizer jamais que sou filósofo. Porque eu sou da filosofia de que o filósofo não diz que é filósofo. Na verdade, não é que o filósofo não diz que é filósofo. É o seguinte. Aí eu já estou me chamando de filósofo.
Porra, eu me peguei. Eu me trolei. Mas na verdade é o seguinte, eu sou da filosofia de que eu só sou filósofo onde todos somos. Entendeu? Eu só sou sábio onde todos somos. Em algum grau, e aí as variantes dependem. Mas eu preciso que você, se nós estivermos em um diálogo na mesma frequência, na mesma sintonia, porque tudo funciona em ondas, a realidade funciona em ondas, né? Tanto que existe campo magnético, teoria de campos e tal. Na física isso aí é super explicado, também não vou entrar no mérito dessa coisa. Quer dizer, a realidade funciona, na verdade, no binômio, na função onda-partícula, né? Na dualidade onda-partícula. A realidade, na verdade, não funciona assim. A física explica assim. Ou seja, a física explica a matéria assim. E aí eu vou entrar no conceito de matter, que vou ter de matéria, né? Eu vou falar sobre isso já já. Mas bem, então eu nunca me considero filósofo, mas teve uma moça que colocou aqui, falando em cigarro, como eu vinha falando, botou assim, filósofo e fumando. Sim, como eu disse, não que eu seja filósofo, mas o que tem a ver o cu com as calças? Filósofo que não fuma, assim, ser filósofo significa que não fuma. Tá certo. Então fumar seria alguma coisa errada? Seria, porque faz mal à saúde? Faz, beleza, tal. Então o filósofo não fumaria, não beberia e viveria o quê? Nas montanhas? Essa é a sua ideia de filósofo? Existe até uma ideia de sábio nesse conceito. O filósofo, muita gente confunde filósofo com sábio. Sábio é aquele que é sábio. O filósofo é quem busca a sabedoria, ou seja, o sábio ele não busca sabedoria nenhuma, ele já é sábio. Logo, todo sábio da história da humanidade, aí uma visão minha, uma opinião, aí uma opinião, não tem como não ser. Todo sábio é relativo. Em algum grau é relativo. Ele até pode, da perspectiva dele, da visão dele, ser absoluto. Absolutamente sábio. Aí eu estou falando da perspectiva dele, ou seja, o modo como ele percebe o mundo. Certo? Mas para mim não é porque eu estou observando ele de mim. E como eu relativizo ele, eu relativizo tudo, eu só tenho, na verdade, o conceito de sabedoria para mim se concentra em um uno, em uma coisa única, que eu não vou tratar aqui também, esse tema sobre isso, mas assim, todo sábio, indivíduo, pessoa, uma pessoa sábia, para mim ela é relativamente sábia, sempre. E aí eu incluo todos, porque eu só posso me incluir, eu só posso incluir outro na relatividade se eu também me incluo nessa relatividade. Né? Ou seja, eu não posso me considerar sábio jamais, se eu não considerar outro sábio jamais. Por isso que eu digo, é reflexivo. Eu só sou sábio onde todos são sábios. Eu só sou filósofo onde todos são filósofos. Sacou? Então, o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que subir as montanhas, deixar cigarro, não tomar cerveja nunca mais e viver de luz? Bem, não, para mim isso não é o conceito de sabedoria. Para mim isso é o conceito de vaidade. Vaidade. Você tem uma vaidade por ser alguém que se desapegou completamente do mundo e de todas as coisas do mundo. Será que você desapegou mesmo? Será que você não está apegado a alguma coisa? A montanha, por exemplo, ao ar da montanha, a altitude, a contemplação da montanha. Ah, mas ele fica de olhos fechados. Uma sensação interna ele tem. Essa sensação interna pode ser seu próprio apego. Ah, ele faz uma viagem interior para mundos paralelos. Esses mundos paralelos são um apego. Entende como não tem como desapegar?
Porque mesmo que você entre no mundo paralelo e viva uma realidade paralela dentro de outra, ainda é apego. Você vai estar apegado a outra realidade paralela que não é essa mais. É como jogar videogame. Se você pegar um videogame, você vai jogar e jogar, jogar. Mesmo que você só viva jogando, você vai se apegar àquela realidade paralela. Por exemplo, se você só joga Mario, você vai se apegar aos cogumelos. A flor de fogo, né? A Matagumba, né? Enfim. E a correr atrás de copa e a pegar a princesinha. Quem jogou Mario sabe, né? Tudo é apego. Tudo é vaidade. Ah, mas então você está dizendo que não existe uma coisa que não seja vaidade ou que não seja... Não, não estou dizendo que não seja. Eu estou dizendo que desconhecemos. Desse mundo mater, matrix. E é aí que eu introduzo o conceito do que eu quero falar. O conceito de matrix, do material. Porque matrix vem de matriz. Matriz vem de mãe, vem de mater, que inclusive dá origem ao nome matéria. Essa câmera é uma matéria, esse copo é matéria, esse caderno é matéria. Você é matéria, eu sou matéria. Matéria vem de mater, que é relacionado a matrix. Ou seja, essa é a nossa matrix. Dizer que a matéria é nossa matrix seria uma redundância, entende? Ou seja, é um conceito sem saída. Você não sai da matrix de maneira alguma enquanto está nela, vivendo nela. E aí você concebe um conceito, nós humanos, pelo menos, eu não sei como é da perspectiva de um cachorro ou de um gato, porque eu nunca fui cachorro nem gato, que eu me lembre. Então eu não sei como eles veem. Mas o fato é que nós humanos percebemos, pelo menos eu percebi, que isso é um axioma. Tem que ter o outro lado, a antimatéria. Por isso que existe a antimatéria. Ou seja, aqui não é mãe. A antimatéria não é o nada. O nada nunca foi provado e nunca será. A antimatéria é aquilo que não é material, mas que causa um efeito que é perceptível, que complementa a falta de lógica que a física newtoniana explica sobre o universo e tal. Ela chega num momento que diz assim, não tem explicação para isso. Aí se percebeu que existe uma antimatéria, e só essa antimatéria que explicaria a matéria, ou seja, um axioma. São dois pontos, dois extremos, uma coisa que complementa a outra. Não há norte sem sul, não há tempo sem eternidade, o que é oposto a ele. Aí não haveria temporalidade. Enfim. Mas vamos lá. Por que não Patrix? Ora, vivemos numa sociedade até hoje patriarcal. Houve no passado um modelo matriarcal, muito antes do que a história conta. A história tradicional conta que é totalmente patriarcal. Se eu não me engano, 12, 15 mil anos atrás. Então, assim, no momento pré-histórico. Durante a história conhecida, houve sociedades matriarcais também, mas muito poucas, e geralmente tribais. O que eu quero dizer é o seguinte, porque se a sociedade é hoje, por exemplo, majoritariamente patriarcal, por que o conceito de matrix e não de patrix? Né? Inclusive o Deus é pai. Por que Jesus chamava Deus de pai? Ele estava inserido numa sociedade patriarcal. Se chamasse de mãe, seria um escândalo para a época. Mas o fato de chamar Deus de mãe, para Deus não é escândalo nenhum, porque ele não pode nem ser pai nem mãe. Ele não pode ser matrix, nem pode ser patrix.
Então ele está fora. Então onde é que haveria um Patrix? Se Deus não pode ser, quem pode ser? Não tem como. Porque nós sequer conseguimos observar a nossa galáxia de fora dela. Tudo que a gente sabe sobre o universo, a gente sabe de dentro dele. Ou seja, de dentro da Matrix. E como é que você tem certeza disso? Porque nenhuma sonda saiu da Via Láctea para tirar uma foto de fora da Via Láctea para dentro. Toda foto que temos da Via Láctea é tirada de dentro mesmo dela. Isso é bem interessante, né? Ao mesmo tempo, toda visão que temos de nós mesmos é o que o espelho nos fornece. Mas você não se vê. Você precisa de um espelho. Um espelho é que reflete a sua imagem, mas você não se vê. Então, assim, nós não saímos da Via Láctea, então não vemos de fora. E muito menos de fora do universo para dizer que o universo é de tal maneira e olhar ele de fora para dentro. Ou seja, já deu para ver que vivemos numa espécie de útero. Ou seja, de uma coisa de dentro e que a partir dela é que deduzimos o que há do lado de fora. Mas não existe um dentro e um fora. Não existe um espaço e um tempo. Mas seguindo, para não me aprofundar muito também e não cair na tentação de entrar na questão da física, porque isso aí é que vai ficar longo pra caralho o vídeo, eu não quero isso. Sociedade patriarcal ou matriarcal não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque sociedade patriarcal, a própria etimologia da palavra diz, é uma sociedade governada por homens. Arquia, né? Tudo vem de essência, governo ou regência. É o que rege. Ou seja, o que rege a sociedade é o pater. Não se fala nem em homem, se fala em pater, ou seja, o pai. Por isso, patriarcal. No caso de matriarcal, a mesma coisa. Quem governa, né, a arquia é exercida pela mater, ou seja, pela mãe. Como a mulher tem a faculdade de ser mãe, a sociedade é matriarcal, não feminarcal, ela é matriarcal. Não, no caso do macho, não seria macho triarcal, é patriarcal. Mas isso não tem nada a ver com o conceito de matrix ou o que seria patrix. E isso explica por que não pode existir um patrix. Porque nós estamos na matrix, ou seja, nós estamos dentro desse espaço-tempo. E a Terra, nós estamos tão presos a ela, a atmosfera dela, que até quando saímos da atmosfera, a nossa noção de tempo, de espaço, tudo muda. E olha que a gente está falando só de uma atmosfera terrestre, a gente sai muito pouco. Nunca passamos disso, até a Lua, que ainda exerce o poder gravitacional da Terra, por isso que gira em torno dela. Enfim, não é uma atmosfera tão diferente. E mesmo assim precisamos nos equipar todinho para ficar lá. Sair da galáxia é um conceito que, assim, na física é tido como absurdo, porque isso mexeria com o espaço, com o tempo, com tudo, sabe? Seria absurdo. A gente não está, por exemplo, a esse instante, no mesmo instante do planeta da próxima galáxia, mais próximo. O que acontece lá, agora, só será visto aqui na Terra daqui a 4 anos. Então é absurdo. Então a gente só deduz. Então a gente está dentro dessa matéria. E a Terra, essa matéria, no caso, isso remete até ao mito de Urano e Gaia, que depois eu vou falar dele. A Terra ela tem características essencialmente femininas, ela não tem características masculinas. Então não tem como se conceber uma Patrix. Tem como se conceber uma Matrix. Você planta as coisas na Terra, aí floresce. A Terra tem características maternais, entende? Nós somos essência daquilo que vem da Terra, porque os primeiros seres eram aquáticos, mas a água está na Terra.
E aí não é Terra, é no planeta, é no sistema planetário, como um todo, que inclui a Terra, a areia, e que inclui a água, e que inclui toda a biosfera, né? Então a gente está preso a ela e a gente vem dela, nossa matéria é dela, ó, matéria. Ou seja, até o que é masculino em nós é feminino. Nós somos homens feitos de matéria, ou seja, de essência, de característica, até a pele da gente é feminina, essência feminina, porque somos da Matrix. Então, por mais machões que sejamos, somos Matrix, ou seja, somos mães. Pedaços de mães, pedaços da Terra, sacou? Isso é maneiro. E aí você vê, tem o contexto de mãe, terra, Gaia, né? Mãe, terra, Gaia, Matrix, matéria. Então, o que estaria fora dela? Bom, que ainda é material, porque aí essa explicação é só mitológica. Eu acho interessante colocar mitologia porque ela apresenta uma profundidade que pode ser explorada em nível científico pela profundidade daquilo que aí é neurolinguisticamente falando. Você pega o mito e trata ele neurolinguisticamente para tentar aplicar uma explicação que vá se aproximando de uma explicação científica, porque você não tem como explicar cientificamente, de modo direto, o mito. Mas é muito interessante falar sobre esse mito, que é o mito que gerou essa ideia de mater, matéria, matrix, que vem de Gaia, ou seja, da Terra, da Mãe Terra, né? Esse nome Mãe Terra vem disso também. Que é o mito de Urano e Gaia. Que, assim, na mitologia grega, no princípio havia o caos, que é queda, que significa queda sem fim, um vazio sem fim, uma queda sem fim, as coisas desordenadas. As coisas na física se trataria coisas com baixa entropia, átomos que não têm direção para onde ir, não se organizam em sistema. O caos seria basicamente isso. Mas na mitologia é traduzido como queda livre e sem fim. E aí vem Gaia. E aí há algo onde se espatifar, que é Gaia. E aí, resumindo, Gaia é copulada, Urano penetra seu pênis em Gaia, outro deus grego, faz uma penetração, e deve ser uma penetração assim gigantesca, né? Imagino. Porque assim, para penetrar a Terra, né? Mas isso mais ou menos quer explicar o arquétipo dos nossos próprios comportamentos. Ou seja, que eu sou a Terra, Urano e a outra Terra e copulação. Assim, cada coisa do mito tenta explicar um fenômeno do próprio comportamento humano. Por isso que a psicologia nasce da filosofia. Por isso que uma coisa vai se desdobrando na outra. Você vê assim, por que filosofia não é mito? Porque tem um mito que desenrola na filosofia e que desenrola depois em outros... E aí vai. Tudo. Aí se espalha por tudo. Não é nessa ordem assim tão bonitinho, não. Eu tentei organizar, mas enfim. Como são conceitos muito profundos, não dá para você criar uma coisa assim muito organizada, muito ordenada, sabe? Não dá. Você tem que ir meio que cavando mesmo a Terra, Gaia, a Mãe. Mas aí o mito, explicando o mito, quando o Urano copula com Gaia, a Terra, eles não se separam. E ela engravida.
dos seres da Terra. Os seres que tem dentro da Terra. Todos os seres, ela engravida, só que ela não tem para onde parir. Então ela engravida para dentro, ali ela pare para dentro. Uma maneira de explicar como se nós, mesmo após o que vem a seguir, que eu vou explicar, que há essa separação e Urano vai para longe, a gente ainda tivesse resquícios inconscientes desse período em que estivemos mergulhados e engravidamos e parimos para dentro. Isso ficasse meio que na memória do universo. Enfim. Eu não sei como é que eu cheguei a esse conceito. Não sei se alguém explicou. Isso eu não estou me baseando em ninguém. Mas enfim. Urano tem seu pênis decepado. E dessa decepação, Urano vai para o que hoje se chama céu. E Gaia fica onde hoje se chama Terra, fica lá onde ela está mesmo, né? E agora o interessante é que desse pênis decepado e do seu sêmen no mar, que também é Gaia, que também é Terra, porque tudo faz parte do mesmo ser, do mesmo ente, no caso, da mesma divindade, que nesse caso é ser, porque é uma divindade na mitologia grega. Nasce Afrodite, do mar. Ou seja, nada nasce do céu, mas como o esperma é de um ser do céu, o que foi para esse céu, Urano, essa da Terra, de Gaia, ela passa a ter essa natureza divina do céu, embora tenha nascido na profundidade do mar. É linda essa mitologia. E por que eu remeti a essa mitologia? Porque assim, tudo que se refere à Terra sempre será considerado de matéria. Porque tudo que se concebe em relação à Terra é o que se pode ser observado da Terra, ou na Terra, ou da Terra. Por exemplo, o mundo das ideias de Platão. O mundo das ideias de Platão, de qualquer forma, se baseia nas ideias tiradas da Terra. Por isso que Aristóteles contestou Platão e seu mundo das ideias. Porque não tinha como você ter um mundo das ideias se você não tivesse uma referência desse mundo das ideias, não partindo de nós, a não ser que nos fosse revelado de fora para dentro. Porque partindo de nós, a gente sempre estaria preso a Gaia, de alguma forma, ao conceito da Terra. Mas o mundo das ideias, a despeito disso, é muito interessante porque ele permite tudo, de fato. Porque você pode imaginar qualquer coisa, tanto que o sonho é bizarro, sempre é bizarro. Mas nossa imaginação também pode ser bizarra. Imaginação, a palavra imaginação, ela vem de imagem, de agir com imagem na mente. E o interessante é que toda imaginação, ou seja, aquilo que é imaginado e tal, com o tempo vai amadurecendo. Com esse amadurecimento, vai se transformando nessas coisas. Um celular, uma televisão. Ou seja, se você voltar 2000 anos, ninguém imaginou isso. Entende? E hoje a gente vê e tem como matéria. Mas faz parte dessa mesma matrix. Matéria. Estou sendo redundante mesmo. Só para reforçar essa ideia. Entendeu? Esse conceito. Então o mundo das ideias de Platão, ele não é totalmente mentiroso. Porque tudo que a gente concebe de coisas que não puderam ser observadas, de onde vem? Essa é que é a pergunta, de onde vem? São apenas compilados de ideias anteriores, mas mesmo assim, por exemplo, de onde veio o quadrado onde sai luz? E você pode ver a pessoa do outro lado dessa luz e saber que é a pessoa pelas feições. Chamado televisão e hoje chamado de smartphone, televisão, hoje tem tanto nome. Veio de uma ideia.
Mas não veio da ideia de um cavalo perfeito, como Platão falava, sabe? Veio de uma ação a partir da ideia do abstrato, porque isso é uma ideia abstrata. E o mais interessante é isso, é que a ideia abstrata, com o passar do tempo, ela se torna concreta, ela se torna uma realidade. Então, você duvida de viagem no tempo? Por quê? O melhor argumento seria que porque nenhum ser do passado veio para falar conosco e dizer, vim do futuro. Isso é um argumento plausível. Mas, por exemplo, colocando a teoria das cordas como sendo uma teoria física verdadeira, considerando que seja verdadeira, a pessoa poderia muito bem voltar para um universo paralelo onde não esteja a sua consciência e se encontrar com um você que não tenha a consciência e aí realizar a sua realidade paralela lá e achar que voltou para o passado. Ou seja, o universo sempre vai ter uma espécie de cadeado que tranca, que impede que ele se autodestrua, entende? Ou que nós destruamos o universo. Ou seja, só temos em que confiar. Essa matrix, digamos assim, ela é hermeticamente fechada e perfeita. E a gente não precisa ter medo de bugar o sistema, porque ela é tão absurda que ela não exige nem sistema. Ela é soberana, absurda e não exige sistema. Não exige um sistema. A gente é que é preso à ideia do medo da falta do sistema, do medo do descontrole. E isso gera ansiedade, o próximo tema que eu queria até falar, mas em outro vídeo eu vou falar mais profundamente sobre ansiedade. Por que as pessoas têm ansiedade? O mecanismo da ansiedade é normal para fuga. Ele se dispara para fuga, os mamíferos principalmente. Mas não qualquer espécie, né? Qualquer espécie de animal que fuja, ela dispara um mecanismo para isso. E a ansiedade é isso. Na verdade, a ansiedade em nível muito leve é o que gera o movimento. Por exemplo, eu estou falando porque eu sou ansioso, senão eu estaria calado e parado. E provavelmente morto. Ou seja, a ansiedade move. Ela é responsável pelo movimento. A doença da ansiedade é que é o problema. Mas isso eu vou tratar em outro vídeo, porque esse realmente ficou longo. E se você quiser que eu trate em outro vídeo mais sobre essa questão da Matrix, inclusive incluindo... Eita, fui redundante agora. Incluindo trechos sobre o filme e paralelos em que... assim, por que o filme tem tantos paralelos com filosofia e com física? Se vocês quiserem, é só comentar assim, não, fale mais sobre Matrix e tal. E se vocês quiserem que fale mais sobre ansiedade, vocês colocam, não fale mais sobre ansiedade e tal, porque você consegue ficar tão calmo, tão zen no meio dessa pandemia. Eu acho que é um tema interessante. É isso. Tomar o restinho dessa cervejinha. É a única que tem aqui, é o último dos moicanos. E um beijo para todos e todas. E eu acho que hoje eu falei de tudo que eu gostaria de falar. Agora eu vou também curtir minha cervejinha, senão ela vai esquentar e eu vou ficar aqui falando feito beijo. Porque quando eu desembesto para falar, eu falo mais do que eu paro. Eu era para dar essas pausas e não dou. Gostou do cenário? Foi, eu botei esse cenário porque eu tava de saco cheio daquele cenário cheio de livro atrás e tal, e aquele quarto tá uma bagunça. Pois é, parar de falar. Um beijo, minhas mãos estão limpas, tá tudo higienizado aqui em casa, nem se preocupe. Um beijo e falou.